Então, vamos dar continuidade, né? Aquele assunto de equações, aí sexta a gente já vê funções, né? Vê função seno, as funções trigonométricas. Então, ó, deixa eu só colocar aqui. Vamos nós. Então, na aula passada a gente viu algumas equações, né? Para encontrar o valor desconhecido, tá bom? A gente vai continuar, que essa parte é muito importante para que a gente chegue na sexta-feira bem tranquilo. Então, aqui eu coloquei mais umas 7 ou 8 equações para a gente resolver. Então, aqui o que ele dá? Nesse intervalo de 0 a 2π, uma volta, né? Ele quer que cosseno ao quadrado de x seja igual a 1 mais seno de x sobre 2. Só que aqui ele não quer saber as soluções, ele quer saber quantas tem, tá? Deixa eu ver se eu deixei espaço. Deixei. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a equação cosseno ao quadrado é igual a 1. Professor, Diga, meu amor. quando a gente voltar para as aulas presenciais, você pode dar uma revisada só na teoria desse assunto? Pode, a gente pode combinar. Vai ser as presenciais em agosto, né? Não, vai começar agora dia 13, porque abriu só para os cursinhos. Ah. Então, no caso aqui, o que eu tenho? Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais seno de x sobre 2, né? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Não é bom eu trabalhar com seno e cosseno ao mesmo tempo, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu sei que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, né? Daqui eu posso tirar que o cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado. Olha só como vai ficar legal. Vou substituir essa informação aqui, ó. No lugar de cosseno ao quadrado, eu vou colocar 1 menos seno ao quadrado, que é igual a 1 mais seno x sobre 2. Vou multiplicar os meios com os extremos, né? Vai ficar assim, ó, 2 vezes 1, 2 seno ao quadrado de x igual a 1 mais seno x. Observe que eu esbarrei aqui numa equação do segundo grau, tá? Vamos organizar. Organizando, eu vou passar esse 2 seno ao quadrado para o outro lado, ele vai mais, vai ficar 2 seno ao quadrado de x mais seno de x. 1 menos 2 é igual a menos 1, tá? Então, ó, observe que eu saí lá de uma equação que eu estava trabalhando com duas funções trigonométricas, né? Ó, eu estava trabalhando com a função seno e cosseno, usei uma relaçãozinha aqui, né? Que é a chamada relação fundamental, tá? E deixei tudo em função do seno. Pronto, agora dá para resolver. Equação do segundo grau, né? Vou passar aqui para outra folha. 2 seno ao quadrado de x mais seno de x menos 1 igual a 0. Vamos lá? Agora tirar o delta, né? O delta vai dar b ao quadrado, b é 1, menos 4 vezes o a, vezes o c. Beleza, o nosso delta vai dar 9. Raízes. As raízes vão ser os valores do seno. Então, eu vou ter menos b, mais ou menos raiz de 9.
3 sobre 2 vezes 2, 4. Ó, daqui eu vou ter menos 1 mais 3 dá 2. 2 sobre 4 dá 1 meio. E menos 1 menos 3 dá menos 4 sobre 4, que é menos 1. Então, nós temos essa condição, pessoal. Ó. Seno de x é igual a menos 1 ou seno de x é igual a 1 meio. É aqui, ó, que você tem que mostrar as habilidades. Aonde o seno é menos 1? Aí eu tenho que conhecer o ciclo trigonométrico. Aonde o seno é menos 1? Ele é 1 aqui, em 90 graus. Ele é menos 1 aqui, ó, em 3π sobre 2. Então, aonde o seno é menos 1, 3π sobre 2. Aonde ele é 1 meio? Aí eu vou de novo, ó, seno de 30. 30 é π sobre 6. Só que a gente tem que recordar a simetria, né, ó? Os arcos simétricos, tá? Então, no caso, o seno é positivo aqui, aqui, negativo aqui. Então, aqui é π menos π sobre 6, π mais π sobre 6 e 2π menos π sobre 6. São os quatro simétricos, só que eu quero aonde o seno é positivo. Então, eu vou pegar no primeiro e segundo quadrante. Tá? Quanto é esse aqui? 5π sobre 6. Então, eu tenho três soluções. Quais, pessoal? Aonde o seno é menos 1, 3π sobre 2. Onde ele é 1 meio, no π sobre 6. E no 5π sobre 6. Isso aqui é fundamental para funções trigonométricas, né? Então, eu tenho três soluções, ó. Isso porque, pessoal, eu estou dando só uma volta, né? Ó, de 0 a 2π. Tá ok? Então, por isso que eu estou demorando mais nesse conteúdo, porque eu sei como esse conteúdo ele pode complicar ou não, né? Depende de como o Enem vai cobrar da gente, tá certo? Mas é fundamental, pessoal, isso aqui, vocês saberem resolver uma equação. Né? Vocês vão ver isso sexta-feira. Vamos lá, próximo. Ó, o que eu tenho aqui? Ó, o que ele me deu? Deixa eu deixar aqui um espaço. Deixa eu. Então, ele está me dizendo que cotangente de x mais a cossecante de x é igual a seno. E ele quer o produto, ó, o produto das três primeiras soluções. Das três primeiras soluções positivas, viu? Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui a equação. Cotangente de x somado com o quê? Cossecante é igual ao seno. Pronto, é isso que ele está propondo para a gente. Então, isso aqui é uma equação. Qual a definição de cotangente? A cotangente é o inverso da tangente, né? A tangente é o seno sobre o cosseno. Então, a cotangente, pessoal, vai ser o inverso disso. Vai ser o cosseno dividido pelo seno. Cossecante, vamos recordar. Cossecante é o inverso do seno. Então, vai ficar 1 sobre seno de x igual a seno de x, tá? O que eu vou fazer agora? Mesmo denominador, soma de frações com o mesmo denominador, posso
conservar aí o denominador e somar os numeradores. Ó, vou multiplicar os meios com extremos e vou esbarrar aqui, ó. Seno ao quadrado é igual a cosseno x mais 1. Observe que é muito parecido com o anterior. Eu tenho uma equação com duas funções, a função seno e cosseno. Já disse a vocês que não é legal. O que eu faço? Para sair dessa, eu uso a relação fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Daqui eu tiro que seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Tá? O que eu faço agora? Com essa informação, jogo aqui, ó. Vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a cosseno de x mais 1. Certo? Esse 1 vai eliminar este, ó. Vou passar esse cosseno ao quadrado para o outro lado, ele vai positivo. Olha o que a gente vai encontrar. Tá certo? Outra equação que a gente trabalhou na aula passada. Tá? O que eu faço aqui? Coloco cosseno de x em evidência, ó. Aí fica cosseno x mais 1 igual a 0. Produto nulo, cosseno de x é igual a 0 ou cosseno de x mais 1 é igual a 0. Cosseno de x é igual a menos 1. Agora vamos para o ciclo trigonométrico. Vamos lá. Lembra-se, vamos só dar uma recordada. Olha só, ele quer o produto das 3 primeiras soluções positivas, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aonde o cosseno é 0? O cosseno é 0 em 90, em 270. Onde o cosseno é menos 1? No π, né? Tá certo? Então, a gente tem que dominar bem o ciclo trigonométrico. Então, tá aqui as 3 soluções que ele quer, pessoal. Onde o cosseno é 0? 90 e 270. Onde ela é menos 1? No π. Aí, as 3 soluções que ele quer. Ele quer o produto das 3, ó. π vezes π sobre 2 vezes 3π sobre 2. Que dá 3π ao cubo sobre 4. Certo? Que é o item A de amor aqui. Então, ó, galera, o enredo é o mesmo. Nós temos que ter aprendido aquela base inicial, tá? Qual é a base inicial? Simetria, arcos côngruos, localização de um arco, sinal do seno, cosseno e tangente, cálculo do seno, cosseno e tangente. Porque é fundamental, pessoal, senão não resolvo as equações. Por isso que o Enem cobra a equação trigonométrica, porque ele sabe que eu vou precisar de toda a trigonometria. Tá certo? Tranquilos? Então é isso que a gente tem que se amarrar, né? Naquela base que foi estudada. Tá certo? Vamos ver outra aqui. Ó. Essa aqui é mais simples, olha. Ele te dá o intervalo de 0 a π, né? 0 a π, eu pego o primeiro e o segundo quadrante, né? Então, ele quer a maior das soluções dessa equação aqui, ó. Ele quer a maior delas.
Então, vamos lá. Aparentemente, é bem simples. Ó, o que eu vou fazer? Eu tenho 2 cosseno de x mais 1 igual a 0. Vamos isolar o cosseno, pessoal. Vou jogar esse mais 1 para o outro lado, menos 1. O 2 que está multiplicando vem dividindo. E aí vai aquela pergunta, né? Qual é o arco cujo cosseno é menos 1/2? Aí lá vai eu para o ciclo de novo. Ó. Lá vai eu. Eu vou. Aonde o cosseno é mais 1/2? É o cosseno de 60, que é π sobre 3. Aí eu tenho que lembrar novamente, vou encher o saco de vocês, da simetria. Quais são os arcos simétricos? Aqui é o π sobre 3, aqui é π menos π sobre 3, π mais π sobre 3 e, finalmente, 2π menos π sobre 3. São os 4 simétricos, não muda nunca. É alfa, π menos alfa, π mais alfa e 2π menos alfa. O cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrante, negativo segundo e terceiro. Ele quer exatamente o negativo, porque é menos 1/2. Então, eu vou pegar o resultado do segundo, tirando o MMC aqui dá quanto? 2π sobre 3. E aqui dá 4π sobre 3. Tá? Só que cuidado, pessoal. Aqui não é x. Aqui é o quê? 2x. Então, eu vou fazer 2x, primeiramente, igual a 2π sobre 3. Que é o primeiro resultado, né? Ó. Esse 2 cancela este. X igual a π sobre 3. Essa seria uma das soluções. Agora vamos fazer 2x igual a 4π sobre 3, que é o segundo resultado. Ó. Quatro dividido por 2 é 2. O x vai ser 2π sobre 3. Então, eu encontrei as duas soluções. Tá certo? Só um detalhe que a gente tem que se ligar. Ó. O x, pessoal, ele está no intervalo. Só uma coisa, um distrator. O x, ele está no intervalo de 0 a π. A questão está me dizendo isso. Ó. O x está no intervalo de 0 a π. Mas eu não estou calculando, no caso aqui, ó, se eu quero 2x, eu teria que fazer assim, ó. O 2x estaria entre π e 0. Certo? Passando, dividindo, eu vou ter π sobre 2. E 0 sobre 2 é 0. Aí vamos lá. No caso, pessoal, desse intervalo, olha o distrator no intervalo. Observe que nós temos as duas soluções, ó. π sobre 3 e 2π sobre 3. Só um minutinho, deixa eu voltar. E 2π sobre 3. Qual delas eu vou pegar? Eu vou pegar a que está de 0 a π ou de 0 a π sobre 2? Eu vou pegar a que está de 0 a π sobre 2, porque eu estava trabalhando com o arco 2x, ou não com o arco x. Então, a solução, entre 0 e π sobre 2, eu só tenho esta solução, ó, que é π sobre 3. Cuidado com esses distratores. Se aqui fosse x, não tivesse esse 2, ó, se não tivesse esse 2, eu ia considerar esse intervalo. Aí, quem seria a maior solução? Essa. O 2π sobre 3. Mas, como aqui é 2x, aí eu encontrei o intervalo para 2x, ó, de 0 a π sobre 2. Certo? Já é a segunda que a gente resolve desse tipo, né? Certo?
Vamos lá. Qualquer dúvida, pessoal, perguntem. Ó, você vê que eu procurei variar bastante para você verificar, pessoal, todas as possibilidades. Ó. Ele quer que eu resolva essa equação, ó, dentro desse intervalo. Cuidado, outro distrator, o 2π não está fechado. Ó. Então, 2π ele não entra no intervalo. Então, vou jogar aqui para o outro lado. O que ele diz? Que seno de x é igual a seno de π mais x. Certo? Só conferir. Pronto. Ele quer saber quantas soluções tem e quais são, né? Olha só como aquelas fórmulas chatinhas que a gente estudou são importantes aqui, ó. Eu tenho duas saídas para calcular esse seno de π mais x. Eu posso usar a simetria, que é a mais rápida, ou eu posso usar aquela fórmula, ó. Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tá? Então, eu posso usar isso aqui, ó. Seno de π mais x. O A é π, o B é x. Então, fica seno de π cosseno x mais seno de x cosseno π. Vamos lá. O seno de 180, pessoal, é zero. Então, 0 vezes qualquer coisa é 0. E o cosseno de 180 é menos 1. Então, fica assim, ó. Seno de π mais x é igual a seno de x vezes menos 1, que é o cosseno de π, e fica menos seno x. Tem outra saída? Tem. Tem a simetria, ó. Se o aluno lembrar da simetria, vamos lembrar aqui. A simetria é o seguinte, ó. Eu tenho um alfa no primeiro quadrante. A gente acabou de fazer. Nós temos os simétricos. Aqui é π menos alfa. Aqui é π mais alfa. E aqui é 2π menos alfa. São os simétricos. E foi que eu disse a vocês, quando a gente estudou, que esses quatro arcos, pessoal, eles têm o mesmo seno, cosseno e tangente. Só vai mudar o quê? O sinal. Como eu estou trabalhando o seno aqui, ó, eu quero o seno de π mais alfa, tá? Ó, qual é o sinal do seno? Mais, menos, menos. Então, o que eu faço? Ó, o seno de π mais alfa, como eu estou aqui, ó, π mais alfa, terceiro quadrante, é menos o seno do alfa. Então, eu tenho duas saídas para isso aí. Então, olha o que vai ficar. Seno x e o seno de π mais x é menos seno x. Vou jogar esse termo para lá, ele vai mais. Igual a zero, porque não ficou nada lá, né? Ficou 2 seno x é igual a zero. 0 dividido por 2 é zero. Aonde o seno é zero? O seno é zero no zero, no π e no 2π. Certo? Aonde o seno é zero? No zero, no π e no 2π. Mas, se eu voltar aqui, ó, observe que ele não inclui o 2π na história. Ó. Ele está aberto aqui. O zero está fechado, menor ou igual, mas o 2π está fora dos nossos planos. Então, ó, cancela isso aqui. Então, tenho só duas soluções, 0 e π. Então, vamos lá, 0 e π, tá aqui. Duas soluções, né?
Tem somente as soluções 0 e π. Então, como eu falo, pessoal, para vocês, se a gente não entender lá aquela base, se vocês quiserem, depois a gente pode fazer uma revisão daquela base, né? Porque se não souber aprender aquela base, lá em função trigonométrica, em equação trigonométrica, que é o que o Enem cobra, você não vai saber. Tá? É o que eu digo para o aluno, terceiro ano, cursinho. A função só cai a equação trigonométrica e função trigonométrica. Mas se tu não souber quase toda a trigonometria, pessoal, tu não resolve. Certo? Ó. Eu não deixei espaço. Mas vamos fazer aqui, se virar aqui. Vamos ver. Olha só, olha aqui um intervalo que eu não tinha trabalhado com vocês. Aí de 0 a 6π são quantas voltas? 3 voltas. De 0 a 2π é uma volta. De 0 a 4π são 2 voltas. Até 6π são 3 voltas. Ele quer saber o número de soluções dessa equação. Cuidado, ele não quer quais as soluções, ele quer quantas soluções ela vai ter. Então, o que eu tenho aqui? Uma fração, soma de fração. Para somar essas frações, o que eu vou fazer? Tirar o velho MMC. 1 menos tangente de x, que multiplica 1 mais tangente de x. Ó. E vou tirar, pessoal, o MMC. Ó. Dividindo 1 menos tangente com 1 mais tangente por 1 menos tangente, vai sobrar 1 mais tangente, vezes tangente de x. Aí fica tangente de x, que multiplica 1 mais tangente de x. Mais esse produto 1 menos tangente vezes 1 mais tangente por 1 mais tangente, sobra 1 menos tangente vezes tangente. Aí fica tangente de x vezes 1 menos tangente de x. Esse produto aqui dividido por 1 é o próprio produto. Aí fica 1 menos tangente e multiplica 1 mais tangente. Cancelou o denominador e agora tome trabalho, né? Vamos lá. Tangente de x vezes 1, tangente de x. Tangente de x vezes tangente de x dá tangente de x ao quadrado. Aqui, tangente de x vezes 1, tangente de x, menos tangente ao quadrado de x. Aqui é o produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ah, professor, não ia lembrar. Aí tu faz. De um por um aqui, faz o chuveirinho, né? Certo? Vamos ver o que vai eliminar, pessoal. Ó. Você elimina alguma coisa. Isso aqui, ó. Mais e menos. Esse menos tangente ao quadrado vem para cá, mais tangente ao quadrado. Tangente de x com tangente de x dá 2 tangente de x. Esse mais 1 vem menos 1. Pronto. Esbarrei numa equação do segundo grau. Vou tirar o delta. Cuidado agora. Ó. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, nós temos 8 isso aqui, né? Galera, eu pergunto a vocês, quando a equação do segundo grau, o delta é positivo, ele tem quantas soluções? 2, né? Só que aqui, olha,
lembre-se que ele não quer as soluções, ele quer saber quantas. Então, ó, como delta lá de função quadrática, como delta é maior que zero, tu tem duas soluções reais e diferentes, concordam? Tá certo? Então, isso para uma volta. Então, tu vai dizer assim, professor, se o x pertencer de 0 a 2π, que é uma volta, eu vou ter duas soluções. Mas, galera, eu vou de 0 a 6π, são quantas voltas? São 3, ó. De 0 a 6π, são 3 voltas no ciclo. Tá certo? Então, no caso, tu vai ter o quê? 3 vezes esse valor, 3 vezes 2. Eu vou ter 6 soluções. Tá bom? Então, ó, no caso, por isso que ele não pede, ó, por isso que ele não pede as soluções, ele quer saber só o total de soluções. Então, só recapitulando. O delta deu positivo. Se o delta deu positivo, eu vou ter duas soluções. Só um minutinho. Já estamos naquele tempo. Mas isso seria para uma volta. Tá bom? Como é de 0 a 6π, eu vou ter 6, que é 3 vezes, no caso, 3 voltas vezes 2, eu vou ter 6, tá? Vamos ver aqui. Vamos nós. Se dá tempo aqui. Ó, outra equaçãozinha. Essa equação, ó, tem uma solução, ele quer saber qual dos intervalos pertence uma solução dessa equação. Então, vou jogar aqui. 1 mais tangente ao quadrado de x é igual ao cosseno de x. Tá? Olha o que eu vou fazer aqui. Tangente é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Observe que eu vou tirar o MMC só no primeiro membro. Cosseno ao quadrado de x por 1 é cosseno ao quadrado vezes 1 cosseno ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado dá 1. 1 vezes seno ao quadrado, seno ao quadrado. Vocês lembram que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Olha o que vai restar para a gente. Multiplicou os meios com os extremos. Cosseno ao cubo de x é igual a 1. Esse cubo vai para o segundo membro, raiz cúbica, né? Pronto. Aí vamos lá. Aonde o cosseno é igual a 1? Aonde o cosseno é igual a 1? O cosseno de x é igual a 1 no 0 e no 2π, tá certo? Tá bom? Então, ó, observe que ele quer saber uma das soluções. Ele não está querendo a solução. Se eu escolher o 0, ó, aqui eu vou ter que o x é 0, ou x é igual a 2π, aí vai embora. 0, 2π, 4π, 6π, 8π, né? Mas eu não vou continuar por causa dos intervalos aqui, ó. O 0 eu vou descartar, pessoal, porque o 0 aqui, todos esses números são maiores que 0. O 0 não está nenhum deles. Mas o 2π, ó, o 2π, eu vou verificar em qual intervalo ele está, ó. Vamos ver o primeiro. Ó, 7π sobre 4, como é que eu faço? 7
vezes 180 sobre 4. Aqui dá 45. 7 vezes 5, 35. 28, 31. Ó, aqui dá 315. 9π sobre 4 é 9 vezes 180 sobre 4. Então, dá 9 vezes 45. 9 vezes 5, 45 é 4. 36 com 4, 400. Ainda bem que já deu certo aqui na primeira, ó. Porque 2π, na uma das as soluções lá é 0 ou 2π. O 0 a gente viu que ele não está em intervalo nenhum, mas o 2π está. 360, ele está aqui, ó, entre 315 e 405. Então, graças a Deus, já é o item A. Tá? E vamos fazer a nossa última aqui. Tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Cosseno ao quadrado de x menos. Galera, bem aqui no cantinho. Quanto é seno de π menos x? A gente fez hoje, ó. São os arcos simétricos. Vamos lá. Que é x, π menos x, π mais x e 2π menos x. De novo, esses 4 arcos têm o mesmo seno, cosseno e tangente. Só muda o sinal. No caso, ó, o seno de π menos x é o mesmo seno de x, porque ele está no segundo quadrante e ele é positivo. Então, aqui, ó, eu vou escrever como seno ao quadrado de x. Não é porque seno de π menos x é o mesmo seno de x, que é igual a 1/2. E agora, o que eu vou fazer? Cosseno ao quadrado, a gente já viu hoje que é 1 menos seno ao quadrado, que é igual a 1/2. Vai ficar 1 menos 1/2 igual a seno ao quadrado. Aqui dá 1 menos 1/2 dá 1/2. Raiz quadrada disto vai ser mais ou menos. Raiz de 1 é 1. Raiz de 2 isso não é exato. Racionalizo. Chegamos à conclusão que o seno de x é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Só, minhas queridas, que eu estou em que quadrante? Eu estou aqui, ó. Eu estou no intervalo de 0 até π. Quais são os valores? Aonde o seno é raiz de 2 sobre 2? É o 45, que é π sobre 4. E esse bem aqui, ó. π menos x. π menos π sobre 4, que dá 3π sobre 4. Então, resposta B. Tá? Agora, deixa eu falar aqui um pouquinho com vocês. Galera, como vocês estão aí? Esse aqui é o último assunto para a gente chegar no assunto fundamental, que é funções, né? Só ver aqui como está do tempo. Certo? Sexta-feira a gente já vai começar funções, né? Eu vi aí uma ideia, alguém pedindo para a gente revisar na volta. Tem esse assunto realmente é muito complicado. Certo? Sexta-feira a gente já vai iniciar funções trigonométricas, que é uma junção de tudo isso que a gente estudou, tá? Mas, se vocês quiserem, a gente pode ver, né? Quando a gente voltar presencial, a gente se aprofundar,
O que vocês acham? Revisar? Ou tá tudo tranquilo? Isso lá, né, Vitor? Porque é uma questão certa, né, no final do ano. Agora é o seguinte, o que eu digo para vocês é o seguinte, se vocês não aprenderem a base, o final vai ficar super complicado. Por exemplo, sexta-feira eu já vou ver com vocês função seno, tá? A função seno é a primeira função. Vocês vão ver que eu vou precisar, a gente vai resolver algumas questões do Enem, vocês vão ver que nós vamos precisar de tudo que a gente viu aqui. Tá? Então, sexta-feira a gente se encontra de novo, dando continuidade, tá bom? Só que agora com o assunto mais Enem, tá? Sexta-feira a gente vai fazer só questões Enem, tá ok? Boa noite aí para vocês. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Pausar aqui a